pessoal? Isso. Tá. Obrigada. Vem cá pela outra, né? Olá, amigos. Boa noite. Bem-vindos à página da Inovar Inclusiva. É um prazer estar com vocês aqui essa noite, falando sobre pandemia, laudo médico, né? Lei de cotas, empregabilidade da pessoa com deficiência. Hoje a gente tem a presença da Roberta, da Thalita e do Dr. Cal. É um prazer estar com vocês aqui. Para a gente iniciar nosso bate-papo, eu vou esperar a galera entrar aí, para a gente começar a nossa conversa. Eu vou fazer a minha descrição, né? Estou aprendendo a minha descrição de a galera que tem deficiência visual. Eu tenho a pele branca, estou usando um óculos, né, de grau. Meu cabelo é um cabelo castanho escuro, tenho a pele branca, estou com um batom nude, com um casaco preto e uma blusinha rosa por baixo. Roberta, Thalita, Dr. Cal, prazer estar com vocês aqui, sejam bem-vindos. Eu gostaria que vocês fizessem a apresentação. Vamos começar aí pela Thali? Claro, vamos sim. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer pela participação de todos e principalmente pelo Dr. Cal ter aceito o nosso convite para falarmos de assuntos tão importantes. Aproveitando para fazer minha descrição também, tenho pele branca, cabelos e olhos castanhos escuros e também estou de blusa rosa, como a Luciana. Dr. Cal. Bom, boa noite a todos. Eu aqui agradeço pelo honroso convite e pela oportunidade de, mais uma vez, falarmos sobre uma questão que, para nós todos, é muito importante. Eu tenho cabelos longos e grisalhos, pele branca, uso óculos, não tenho barba. Já tive no passado, mas atualmente estou sem barba e visto uma camisa azul com tecido jeans. Boa noite. Para apresentar a nossa... Oi? Oi, Rô. Não, pode fazer essa descrição, por favor. Boa noite, meu nome é Roberta. Meu sinal é assim, com R passando entre o olho e por trás da orelha. Tenho cabelos castanhos escuros, pele clara e estou com uma camiseta preta. Ah, Roberta, bem lembrado, eu esqueci de dizer qual é o meu sinal. O meu sinal é... Perfeito. Aproveitando, vou mostrar o meu também, que eu esqueci. Só explicando, bigode... médico de bigode. Eu não tenho mais bigode, mas quando me deram o nome, quando me deram o sinal, eu tinha bigode, e uma vez batizado, a gente mantém o sinal para o resto da vida, mesmo tirando o bigode. Desculpe, Luciano, a Thalita aqui ia falar. O meu sinal é a letra T, opa, aqui, e cabelo em direção às costas por ser... Tá, eu também não tenho o meu sinal. Eu estou aprendendo agora, mas o meu sinal é isso aqui, que tem a ver com o sorriso e a letra L, né? É isso. Galera, é isso. Vamos iniciar o nosso bate-papo. Sejam todos bem-vindos. Interajam com a gente aí na página da Inovar Inclusiva, mandem perguntas, compartilhem essa live para que o maior número de pessoas participe e a gente multiplique a informação, né? É importantíssimo essa pauta, falar sobre cotas, falar sobre essa questão do isolamento social e como fica a empregabilidade da pessoa com deficiência. Para a gente poder iniciar, a Thalita vai conduzir as perguntas aí para o Dr. Cal e eu vou ficar aqui mediando, tá bom? Obrigada pela presença de todos, sejam bem-vindos, compartilhem, curtam a nossa página, curtam a nossa live. E é isso aí, Thalita. Bora lá? Vamos sim. Então, hoje nós vamos tratar de temas bem importantes, entre eles a pandemia, a lei de cotas e também laudo médico. Então, gostaria de iniciar, doutor Cal, falando um pouquinho sobre a lei de cotas.
O senhor poderia explicar para a gente o que é a lei de cotas, né, a 8213 de 1991, e também qual que é a importância dela? Imagino que tenham já algumas pessoas assistindo que sejam de empresas, para que eles possam acompanhar. Bom, a assim chamada lei de cotas, que na verdade é um artigo, o artigo 93 da lei 8.213, como você mencionou, é, na opinião de todos nós que trabalhamos com a inclusão das pessoas com deficiência, a principal e mais importante ferramenta de que dispomos para garantir esse direito de cidadania, que é o direito ao trabalho, e que, eu sempre digo isso, tem sido historicamente negado às pessoas com deficiência. A gente percebe, pela análise dos dados que dispomos na Auditoria Fiscal do Trabalho, que a grande maioria das pessoas com deficiência, hoje empregadas, com registro em carteira, com o contrato de trabalho firmado corretamente, está em empresas que precisam cumprir a cota. Portanto, é graças a esta cota, não temos dúvidas em afirmar isso, que a gente tem conseguido, ainda que numa velocidade mais lenta do que gostaríamos, fazer com que mais e mais pessoas com deficiência possam se inserir no mercado formal de trabalho. Essa lei, como você também já disse, é de 91. Ela, portanto, no dia 24 de julho do ano que vem, completará 30 anos de existência. E, ao longo desses anos todos, a gente tem tido progressivamente um aumento do número de pessoas com deficiência empregadas, mas ainda temos muito a fazer para que esse direito seja garantido e esta obrigação legal por parte das empresas seja cumprida. Perfeito. Doutor Cal, é até interessante que você citou a comemoração da lei de cotas. Geralmente, nós fazemos todos os anos uma bonita festa para poder celebrar esse momento tão importante. Atualmente, por conta dessa pandemia, ficará inviável um evento presencial. Existe algo programado que pode acontecer de forma online? Alguma campanha, alguma comemoração que a gente consiga fazer para que esse dia não passe em branco? Sim, foi até bom que você tenha mencionado isso, porque já vamos fazer propaganda da nossa festa virtual que será realizada no dia 24 de julho. Que ótimo! De novo, você bem lembrou, particularmente aqui no estado de São Paulo, já há muitos anos nós temos celebrado, fazendo grandes festas presenciais, coisa do passado, né? Em que reunimos centenas de pessoas e fazíamos apresentações artísticas, música, dança, sempre com performance de pessoas, de artistas com deficiência. E era também um momento em que representantes de diferentes instituições que atuam, né, pelo direito ao trabalho das pessoas com deficiência participavam e se manifestavam. E, tradicionalmente, também, nós escrevemos um documento que intitulamos de Carta de São Paulo, que era apresentada, era lida nesse dia e servia depois como um instrumento de trabalho, de agitação política, né, que perdurava para além da realização da festa. Essa carta era sempre lida ou sinalizada por alguém com deficiência, e eu estou me lembrando dela porque tudo isso vai ser mantido. Então, a nossa ideia, e nós temos um grupo permanente de trabalho preocupado com a organização da festa, a gente tem se reunido, aliás, coincidentemente, teremos uma outra reunião amanhã para discutirmos como vamos organizar. A gente está ainda no planejamento, mas, em princípio, eu posso adiantar que a ideia, por hora, é que nós façamos 2 momentos de celebração no dia 24. Durante o dia, a ideia é fazermos uma manifestação, um espaço de manifestação para estas instituições, para as entidades que representam as pessoas com deficiência,
com particular destaque para o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, e faríamos, então, a apresentação da Carta de São Paulo. E queremos fazer um grande evento artístico no período da noite, horário em que é mais fácil para as pessoas, né, poderem assistir, com a apresentação de, mais uma vez, artistas com deficiência. E como tudo na vida, as coisas sempre têm um lado positivo, não só o lado negativo. Essa necessidade de fazermos essa celebração de maneira virtual vai permitir que a gente possa, eventualmente, contar com a participação de artistas de outros estados e, quiçá, até de outros países, e que não teríamos, em condições normais, condições de trazê-los para participarem presencialmente da nossa festa. Então, reservem na agenda, dia 24 de julho, dia do aniversário da Lei de Cotas, no período da noite, uma grande live com diferentes atrações artísticas. Eu já posso adiantar que vale muito a pena. Nos anos anteriores, eu participei dos eventos e realmente é muito gostoso. É um clima muito agradável, muito leve, de festa, de celebração. Reforço o convite para que vocês participem. E, doutor Você Cal, sabe, Thalita, me permita só comentar, porque tem certas coisas que marcam a gente, né? Eu me lembro que, anos atrás, quando a gente já fazia a celebração, nós discutimos se deveríamos fazer uma festa de celebração ou se deveria ser um ato de protesto, em função do fato de que, até hoje, a lei de cotas não é cumprida integralmente. E aí, depois de muitas discussões, eu particularmente defendi essa tese, mas outras pessoas também, e a posição majoritária nossa foi de que não, era festa mesmo. A lei de cotas é para ser celebrada, é uma ferramenta que merece que seja motivo de alegria, satisfação, né, de todos nós, porque ela, repito, e talvez repita ao longo da nossa conversa mais vezes, ela é de fundamental importância. E celebrarmos a sua existência é mais uma das formas que temos para resistir a inúmeras tentativas que a todo momento aparecem no sentido de se tentar acabar com a lei de cotas. Até falando, doutor Cal, nessas tentativas de extinguir a lei de cotas, nós tivemos no ano passado o projeto de lei 6159. Se você pudesse comentar um pouquinho, quais que seriam os impactos desse projeto? Então, malfadado projeto de lei, né, chamado projeto do fim do mundo. Esse projeto de lei, de iniciativa, como são todos os projetos de lei do Poder Executivo, da Presidência da República, foi apresentado em caráter de urgência, o que significava que ele teria que ser votado num prazo muito exíguo de tempo, e exigiu que nós nos organizássemos muito rapidamente para nos opormos e resistirmos a tudo de ruim que ele trazia, e eu já falo de alguns desses aspectos, na minha opinião, muito negativos para a causa da inclusão, e graças à mobilização feita no país inteiro, né, a gente conseguiu tirar o caráter de urgência. Aqui em São Paulo, nós criamos um grupo de WhatsApp, por meio dele nos organizamos, fizemos diferentes manifestações, inclusive, o que para mim foi uma coisa histórica, de grande importância, fizemos uma passeata saindo ali da Paulista, do MASP, do Museu de Arte de São Paulo, e caminhamos até a Rua Augusta, esquina com a Paulista, onde fica o escritório de representação da Presidência da República aqui no estado de São Paulo. E quero crer que foi graças a isso que a gente conseguiu, então, tirar o caráter de urgência. Não podemos baixar a guarda, né? A qualquer momento esse projeto ele deverá ser encaminhado, ainda que a gente tenha o compromisso por parte do presidente da Câmara de que ele não será colocado agora em votação, mas temos que ficar atentos. Ele traz várias coisas muito ruins.
ainda que travestido de uma iniciativa que é necessária e precisa ser feita, que é a da regulamentação do auxílio-inclusão. O auxílio-inclusão, para quem não sabe, é um benefício previsto na Lei Brasileira de Inclusão, que prevê o pagamento deste valor aos trabalhadores com deficiência que se inserirem no mercado formal de trabalho e que estiverem recebendo o benefício de prestação continuada. Então, a ideia é que isto seja uma forma de compensar a cessação da percepção do benefício de prestação continuada, uma vez que, pela legislação atual, a pessoa que recebe um salário não pode recebê-lo. Sem querer entrar em muitos detalhes, há uma única exceção, que é o salário de aprendiz. O aprendiz com deficiência que, porventura, receber o BPC, sigla do benefício de prestação continuada, ele tem permissão legal para, pelo menos durante 2 anos, receber o salário de aprendiz e o benefício de prestação continuada. Mas, então, esse projeto de lei propunha a sua regulamentação, o que, em princípio, é positivo, apesar de que a maneira como era proposta a regulamentação tem também várias coisas muito ruins. Mas, além disso, eu não vou elencar todos os pontos negativos, mas talvez destacar um ou outro ponto. Um deles, que eu considero extremamente negativo, até pelo simbolismo que tem, mas, sobretudo, pelas implicações práticas disso, que era a possibilidade das empresas que não quisessem cumprir a cota, não quisessem contratar pessoas com deficiência, pudessem ser isentas desta obrigação legal, bastando para isso que pagassem uma certa quantia ao governo. Ou seja, vendia-se isto que eu considero um direito de cidadania. Também na mesma linha, era permitido que empresas que, porventura, contratassem além da cota que elas eram obrigadas, elas poderiam, entre aspas, vender esse excedente para outras empresas que não estivessem cumprindo a cota. De novo, contrariando o espírito da legislação, que é o de garantia desse direito de cidadania. Outro aspecto também que tem muitas implicações, de novo, não apenas do ponto de vista prático, material, mas pelo que ele representa em termos de valor cultural, que era a não inclusão dos postos de trabalho considerados perigosos, de atividade perigosa, no cálculo da cota, dizendo que as pessoas com deficiência não poderiam ocupar esses postos. É claro que o ideal seria que nenhum posto de trabalho apresentasse risco a qualquer trabalhador com ou sem deficiência. Mas nós sabemos que, respeitadas as particularidades, e, de novo, quando eu falo desse respeito à individualidade, eu me refiro a todos os trabalhadores com ou sem deficiência, nós sabemos que muitos trabalhadores com deficiência ocupam, e nós temos vários exemplos práticos de sucesso, estes postos considerados insalubres. Nós temos um trabalho muito interessante desenvolvido pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, que trabalha muito efetivamente em prol da inclusão na sua área territorial de atuação, e eles têm demonstrado que em várias empresas de alto grau de risco 4, como, por exemplo, as forjarias, existem muitos trabalhadores com deficiência desempenhando com eficiência e com atividades. Então, de novo, essa lei, além de diminuir o número da cota, porque diminuiria a base de cálculo, trata os trabalhadores com deficiência como sendo trabalhadores café com leite, trabalhadores que não têm condições de serem comparados com os demais trabalhadores, o que é equivocado. Perfeito. É algo que traria um grande risco, uma grande ameaça para o que a gente conseguiu conquistar até o momento. Os números, eles estão muito longe do que nós gostaríamos que fosse, mas já foram alguns avanços que aconteceram ao longo desses anos.
Até acho que seria interessante, doutor Cal, nós trazermos alguns dados estatísticos para que as pessoas consigam perceber, né, qual que é o tamanho da nossa população brasileira de pessoas com deficiência e quanto dessas pessoas elas estão trabalhando atualmente com um vínculo empregatício. O quanto que representa. Pois é, assim, de novo, ressaltando a importância da cota, né? A cota completará, eu falei, ano que vem 30 anos, e obviamente, então, este ano, 29 anos de existência. Uma coisa que eu não disse, mas é importante que se reforce, é que a fiscalização do 213 ser uma lei previdenciária, mas a competência para a sua fiscalização é da Auditoria Fiscal do Trabalho, né, do saudoso e extinto, infelizmente, Ministério do Trabalho. Hoje, a Auditoria Fiscal do Trabalho, uma situação que eu considero esdrúxula, né, é vinculada ao Ministério da Economia. Mas, de qualquer maneira, a gente continua o nosso trabalho, temos fiscalizado, porque também sempre digo, e acho importante reforçar, que se a lei de cotas é uma ferramenta fundamental, ela de nada adiantará se não for fiscalizada. Então, a sua fiscalização é fundamental para que o efeito almejado, que é o da inclusão, que é a contratação das pessoas com deficiência, seja alcançado. Mas voltando à sua pergunta, né, ao longo desses anos todos, sim, eu falava da existência da lei de cotas, 29 anos, mas demorou cerca de 10 anos para que a gente realmente acabaram sendo aproximadamente depois da lei de cotas, é que a gente, da sua edição, que a gente começou a fiscalização. Ao longo desses anos, né, naquilo que é possível recuperar em termos de estatísticas, a gente observa que, mesmo nos anos de crise econômica, em que houve uma redução do número total de empregados no Brasil, o número de trabalhadores com deficiência sempre aumentou, ano após ano, graças à cota, graças à fiscalização. E isso não significa que a gente tenha números que a gente possa considerar satisfatórios. Pelo contrário, eles nos estimulam a continuarmos a nossa luta. Nós temos dados, os dados mais recentes, apresentados de maneira detalhada, são de 2018. E lá nós verificaremos que temos cerca de 400 e poucas mil pessoas com deficiência empregadas no país todo. Apenas a iniciativa privada, ao preenchimento de 52% dos postos de trabalho previstos pela cota. Ou seja, um pouco mais da metade depois de tanto tempo. O que me alegra, no entanto, é que quando a gente conversa com as próprias pessoas com deficiência, e ninguém melhor do que elas próprias para poderem falar da sua situação, o que eu, de uma maneira geral, ouço delas é que a situação ainda hoje é muito difícil. O preconceito é muito grande, né? Não é fácil para uma pessoa se inserir no mercado de trabalho e, sobretudo, ser tratada de maneira correta, de maneira digna, ter boas condições de trabalho, ter a possibilidade de ascender profissionalmente. Mas, apesar dessas dificuldades todas que ainda persistem, o que as pessoas dizem é que a situação hoje é muitíssimo melhor do que era há alguns anos atrás. E eu acho que isso se deve à existência da cota, à fiscalização e, sobretudo, ao movimento, né, da sociedade, em particular das pessoas com deficiência e das suas entidades representativas, que lutam, né, pelo direito, pelos seus direitos, direitos que estão previstos na própria Constituição Federal e que significa a contratação por parte das empresas, não uma benemerência, uma caridade, um ato de bondade, mas se trata de uma obrigação legal que as empresas têm que cumprir. Então, a situação é esta, eu acho assim, um lado bom e um lado ruim. Perfeito. Ainda em termos percentuais, esses 400 e poucos mil empregados com deficiência significam algo em torno de 1% do total de empregados do país.
o que é mais ou menos também o mesmo valor se compararmos o número de pessoas com deficiência empregadas sobre o total de pessoas com deficiência no nosso país. Ok. Acho que esse dado é muito importante, doutor Carlos, para que as empresas elas compreendam o quanto que ainda é possível gerar melhorias para que a gente aumente esses números, o número de profissionais contratados. E até falando em contratação, doutor Cal, hoje a gente vem falando muito do home office por conta de tudo que nós estamos vivendo dessa pandemia. Como que você vê isso? É uma oportunidade? É algo favorável, desfavorável? O home office ele pode possibilitar mais inclusão ou mais exclusão? Será que as empresas estão usando isso de boa forma, se fosse fora da pandemia, ou não? O que o senhor tem acompanhado? Então, é claro que hoje nós temos muitas pessoas nessa situação de home office. Não há nenhum impedimento, pelo contrário, nós estimulamos que as pessoas com deficiência sejam, né, dentre outras medidas que se deve tomar para garantir o seu trabalho, é o estabelecimento de home office. É claro que é fundamental que se verifiquem as condições para que esse trabalho possa ser bem exercido. No meu entendimento, e aí eu não me refiro apenas às pessoas com deficiência, se essa pessoa trabalhar e precisar de uma rede de internet e não dispor dela, é obrigação da empresa oferecer, porque é uma ferramenta, é um instrumento de trabalho. Já de há muito tempo que esta questão era colocada para nós na fiscalização, se as empresas perguntam, podemos ou não contratar e colocar essa pessoa em home office? Aí o que a gente sempre levantou foi uma série de ponderações. Primeiro, é sempre importante destacar que o objetivo da lei de cotas não se resume à contratação e ao pagamento do salário para as pessoas com deficiência. O grande objetivo da lei é o de garantir a inclusão social dessas pessoas, né, tendo na inclusão laboral um instrumento, uma ferramenta muito importante para que se consiga esse objetivo maior da inclusão social. Em outras palavras, é fundamental que a pessoa saia de casa, se encontre com as pessoas, seja vista pela sociedade, use e exige melhoria nos transportes coletivos. Então, a presença da pessoa é muito importante. É fundamental que as empresas, mais uma vez eu falo de obrigação legal e não de uma opção que se cumpre ou não, as empresas têm que garantir condições de acessibilidade, lato sensu, acessibilidade arquitetônica, física, mas não só. Né? Temos que pensar na comunicação, nas ferramentas. Então, tudo isso é objetivo e é obrigação legal. Mas quando uma empresa me perguntar, a primeira coisa que eu respondia perguntando era: há outras pessoas nestas condições? Porque se a proposta de home office era apenas para o trabalhador com deficiência, isso já era considerado um ponto negativo. Já levantava uma certa suspeição. Poderia ser, não estou dizendo. Mas se a empresa tinha outros trabalhadores, outros empregados nesta mesma condição, então sempre me pareceu que não faria muito sentido eu discriminar ao contrário, dizer que pode para os outros, mas não pode para a pessoa com deficiência. E cá entre nós, muitas vezes, principalmente para aquelas pessoas com maior dificuldade de locomoção, poder desempenhar suas atividades em casa, poder garantir o seu salário a cada mês, é uma situação favorecedora, facilitadora. Mas mesmo nessas situações de home office, o que a gente sempre conversou com as empresas é que para pelo menos em algum momento, durante as semanas, por exemplo, uma vez por dia, uma vez por semana, né, se garantisse que essa pessoa pudesse ir até a empresa para ter essa convivência, esse contato com os demais trabalhadores. Hoje, volto a dizer, com a pandemia, isso se tornou uma... A gente garanta a continuidade do emprego dessas pessoas. Perfeito.
Eu vi que a Lu entrou em um determinado momento, não sei se tem algumas perguntas pelo chat para serem feitas. Quero até aproveitar para pedir para as pessoas que estão nos acompanhando, se estão curtindo, veem que o conteúdo pode ser interessante para outros colegas, para compartilharem a live. Lu, tem perguntas? Tem bastante pergunta, Thalia, eu até entrei, desculpas, aí é o seguinte, estou recebendo as perguntas aqui pelo chat e pelo WhatsApp, e na medida do possível aqui, no decorrer da live, a gente vai respondendo, mas para a gente começar a interagir com o público que está assistindo, com as pessoas que estão assistindo, doutor Cal, tem uma pergunta da Isabel Pires, né? Doutor Cal e Thalita, não sei se já falaram sobre isso, mas gostaria... a gente já falou, sim. Comecei lá de cima, vamos descer. O Vitor tem uma dúvida. Vitor Leonel. Eu tenho uma dúvida, doutor Cal. Eu tive um AVC em 2006 e hoje eu tenho 38 anos e tenho incoordenação motora no meu braço esquerdo, né? Ele tem uma mobilidade reduzida. A minha CNH é especial e por falta de coordenação eu mudei do interior de São Paulo para a capital. Dúvidas. 1, eu me encaixo na lei de cotas? 2, como solicitar um médico? Como solicitar? Tem 2 dúvidas, doutor Cal. Primeiro, que o laudo médico. Bom, esse também é um assunto que dá para a gente conversar longamente. A grande referência legal que nós temos hoje na fiscalização, e de uma maneira geral para tudo que diz respeito às pessoas com deficiência, é a Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que no nosso país tem o status de emenda constitucional. E dentre outras questões muito importantes que aparecem na LBI e na Convenção, está a definição do que é a deficiência e do que é a pessoa com deficiência. Lá está colocado que a deficiência decorre de impedimentos que a pessoa possa ter e que, em interação com as barreiras existentes na sociedade, as barreiras são dos mais diferentes tipos, essa pessoa, não me fogem as palavras agora, mas ela vivencia uma situação de desigualdade social, ou seja, ela fica numa situação menos privilegiada quando comparada com as outras pessoas em decorrência desta situação de impedimentos e da sua interação com as barreiras. Por que eu considero revolucionário este conceito? Porque, pelo que está colocado, a deficiência deixa de ser consequência apenas dos atributos individuais, deixa de ser uma questão pessoal e passa a ser consequência desses atributos, do que é chamado na tradução brasileira de impedimentos, com as barreiras existentes na sociedade. Portanto, a deficiência passa a ser consequência do que existe na sociedade como um todo. Quando nós, então, caracterizamos a condição de pessoa com deficiência, né, para cota, nós buscamos resgatar isso que está colocado na Convenção. A plena aplicação desses conceitos depende da definição de um instrumento que permita que se faça a avaliação à luz do que está colocado na Classificação Internacional de Funcionalidade, na CIF. Recentemente, nós tivemos apresentado o Índice de Funcionalidade Brasileiro, que é um índice que teve a participação do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o apoio à assessoria técnica científica da Universidade de Brasília, da UNB, mas que, até o momento, ele não foi ainda formalmente definido como sendo um instrumento para a avaliação da condição de pessoa com deficiência. Aliás, a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI,
prevê a existência desse instrumento e o prazo que foi dado de 2 anos já foi para isso, inclusive para nós podermos desempenhar o nosso papel na fiscalização. O que eu queria destacar, e é isso que a gente busca, nós buscamos entender o contexto social em que essa pessoa está inserida. Mas nunca podemos deixar de considerar a análise dos impedimentos. Porque se nós apenas olharmos para as barreiras, os preconceitos, para as dificuldades que as pessoas vítimas de discriminação social sofrem, nós teríamos nessa situação um sem número de pessoas. E a lei de cotas não tem por objetivo, não foi criada para resolver todas as injustiças do mundo do trabalho. Senão, Essas pessoas, nações todas, precisam ser enfrentadas, e nós buscamos fazer isso de outras formas, usando de outros instrumentos. A lei de cotas, repito, é para pessoas com deficiência. Tem legal que nós temos é um decreto 5.296, onde estão elencadas, ainda com uma visão anterior à Lei Brasileira de Inclusão, mas lá nós temos uma referência objetiva, e é muito importante que na fiscalização nós tenhamos critérios objetivos, referendados. Opa, o doutor Cal caiu, imagino que a conexão dele tenha falhado. Vamos aguardar um pouquinho, em breve talvez ele consiga se reconectar. Nós temos tantas perguntas aqui, tanto que nós programamos, algumas que nós recebemos também de clientes, e estou vendo que a conexão também pelo chat tem bastante perguntas. Ah, que bom que conseguiu voltar. Eu não sei se foi problema meu só aqui, pra... de repente sumiu. Não, acho que caiu a conexão. A internet hoje está um pouquinho mais lenta. Para a galera que está acompanhando aí a live, vou pedir um pouquinho de paciência para vocês. No decorrer aqui do nosso bate-papo, na medida do possível, a gente vai fazendo as perguntas. Aquelas que a gente não conseguir responder, a gente vai anotar e depois entra em contato com a pessoa. Vocês estão me ouvindo? Pode continuar aí, Thali. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Estamos, está ótimo. Thalita? Roberto, Estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, retomando o ponto que eu tinha parado, eu dizia da importância da caracterização dos impedimentos, a necessidade de termos critérios objetivos e com base legal, e que a referência que nós tínhamos para isso, lá, então, estão elencadas um conjunto de situações que nós avaliamos para verificação da existência. E esses impedimentos, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, segundo a Convenção, eles são classificados como sendo sensoriais. O decreto 5.296 não se fala em sensorial, fala-se em auditivo e visual, mas auditivo e visual são sensoriais. Mas no decreto, ao se definir a deficiência mental, na verdade, se caracteriza o que tecnicamente mais correto chamar de deficiência intelectual. E acho que é isso. E a múltipla. Na Convenção da ONU, então, nós temos, na lei brasileira e na Convenção, nós temos, como eu já disse, a deficiência sensorial, a física ou motora, mental e intelectual. Então, isso significa anterior. O transtorno mental, também chamado de psicossocial, também passou a ser considerado para nós como um impedimento capaz de, dentro do corpo de cada pessoa, ser considerado para fins de... No decreto 5.296, quando se fala das deficiências físicas, são citadas várias situações, dentre outras, a paresia, que é uma perda não completa, mas parcial, da mobilidade dos membros.
Então, na pergunta que nos foi feita, a resposta é sim, um caso de paresia pode ser considerado eventualmente. Por que eu falo eventualmente? Porque vai depender da avaliação, onde a gente vai sempre verificar a perda da funcionalidade. Nesse caso, a perda da mobilidade, da força, né, e tudo isso tem que ser avaliado. E essa avaliação tem que ser traduzida num laudo, que é o que nós analisamos, fazemos a fiscalização. A pessoa com deficiência. O que a empresa, sob fiscalização, tem que nos apresentar é o laudo. O laudo pode ser feito, e esta é uma normalização que nós, definindo o modus operandi da fiscalização, estabelecemos. Qualquer profissional de nível superior da área da saúde. É claro, profissionais que têm uma formação que tenha relação com ciência física. O laudo pode ser feito por um médico, mas igualmente poderá ser feito, por exemplo, por um fisioterapeuta, que será capaz, não de dar o diagnóstico, mas acidente vascular cerebral, paresia. Oi? Pode continuar, doutor Cal. A conexão está um pouquinho ruim, está picotando, peço até desculpa, mas a internet acaba tendo uma sobrecarga, o sinal não está muito favorável hoje. Tá, então eu ia dizer que o fisioterapeuta poderá avaliar essa funcionalidade do membro e ele poderá. O laudo não precisa ser feito, repito, apenas pelo médico. Qualquer profissional de nível superior capacitado para isso, elaborar o laudo. Interessante. Essa é uma informação, doutor Cal, que eu ouço muitas empresas questionando com bastante dúvida. A maioria delas, elas acreditam que o laudo precisa vir de um médico especialista. Então, como o senhor citou, se fosse na deficiência física, somente ortopedista. E, na verdade, não. Acho que é bem importante a gente ressaltar isso, que sendo um profissional da área da saúde, ele está apto para elaborar esse laudo, fazer a emissão, esse diagnóstico, para que a gente siga e não tenha nenhum problema no momento da fiscalização, da auditoria junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, correto? Correto. Profissional de nível superior, tá? De nível universitário. E que seja da área. Por exemplo, no caso de perda auditiva, quem que pode fazer o laudo? O médico pode fazer sempre. O fonoaudiólogo também pode fazer. O fisioterapeuta já não seria o profissional adequado para fazer um laudo de perda auditiva. No caso da deficiência intelectual ou da psicossocial, poderia ser um psicólogo ou somente um psiquiatra? Não, eu entendo que pode ser o psicólogo também. Volto a dizer, até por força de legislação, a prerrogativa do diagnóstico clínico é do médico. Mas, como nos interessa não apenas o diagnóstico, mas a avaliação da funcionalidade, a avaliação, se possível, das barreiras que essa pessoa enfrenta, o profissional de saúde, no caso da deficiência intelectual, do transtorno mental, pode sim ser um psicólogo, que com base num laudo, num diagnóstico médico, ele poderá fazer um relatório falando do comprometimento das funções dessa pessoa, né, de forma que a gente se convença que nós temos diante de nós uma pessoa com deficiência. Eu usei a expressão de forma que nos convença, porque é exatamente isso. É sempre importante lembrar, principalmente para as empresas, que como nós não teremos, no momento da fiscalização, a presença da pessoa com deficiência, nem é para ter, quanto mais esclarecedor for o laudo, no sentido de ser capaz de convencer o auditor fiscal que nós temos, sim, um caso de pessoa que é uma pessoa com deficiência, mais fácil será o processo da fiscalização. Isso exige, portanto, um bom detalhamento, uma boa descrição do comprometimento da função. Não basta apenas o diagnóstico, né? E, apesar de óbvio, que a letra seja legível.
Não raro, nós recebemos laudos que não aceitamos pelo simples fato de conseguirmos ler. Mas uma tática que a gente usa em situações como essa é pedir para o representante da empresa ler o laudo para nós. Aí a gente transfere o constrangimento. Muito interessante, doutor Cal. Eu estou aqui até voltando um pouquinho quando nós falamos, né, do transtorno mental. Ainda é um pouco confundido com a deficiência intelectual, onde na deficiência intelectual a pessoa tem a dificuldade no aprendizado, entre as características, e na deficiência, na doença mental, desculpa, tem questões psiquiátricas envolvidas e que também enquadram para a lei de cotas, correto? Você poderia compartilhar alguns exemplos de quais transtornos poderiam enquadrar para a lei de cotas que são aceitos? Aparece como um dos tipos de deficiência o que eles denominam de deficiência mental. Mas, ao lermos o que está escrito, a gente vai ver que se trata de deficiência intelectual. Esse termo, muitas vezes, foi usado como sinônimo, né? Hoje, a gente busca diferenciar a deficiência intelectual do transtorno mental. Mas, no decreto, e a gente encontra isso em inúmeros textos, em inúmeros livros, é colocado que a deficiência intelectual é aquela situação em que a pessoa não consegue atingir uma capacidade, o seu desenvolvimento intelectual, atingindo o nível considerado da média da população, dos 18 anos de idade. Essa é a definição científica, não só que está na lei, em qualquer texto de psicologia, de psiquiatria, médico, você vai encontrar este conceito, em que se fala do não atingimento dessa média da população e da manifestação ser anterior aos 18 anos. Por que é mencionado 18 anos? É porque esta é a idade que, em média, a pessoa atinge a plenitude da sua capacidade intelectual. Portanto, no caso dela ter uma deficiência intelectual, até esta idade ela não terá atingido. Eu me preocupo em não ficar gastando muito tempo da nossa conversa, mas é que eu acho importante prestar alguns esclarecimentos. Já me perguntaram em várias situações se pessoas que, por algum motivo, por exemplo, um acidente em que ela teve um traumatismo craniano, às vezes perda de massa encefálica, ou um tumor cerebral que foi operado, e que fez com manifestação após os 18 anos. Então, apesar do conceito mencionar os 18 anos, é claro que nós aceitamos essas situações e continuamos lá. Opa, caiu novamente a conexão. Vamos aguardar mais um pouquinho. Ele já deve estar se reconectando para que a gente consiga seguir. Está muito interessante. Acho que são dúvidas que eu ouço com muita frequência das empresas, então espero que tenham bastante profissionais da área de RH, profissionais da medicina do trabalho também nos acompanhando, para esclarecer essas dúvidas, para que a gente consiga ampliar as possibilidades de inclusão no mercado de trabalho. Enquanto isso, Thali, vou pedir para a galera que está aqui acompanhando, para compartilhar a live aí para o maior número possível de pessoas, para que a gente consiga alcançar essas pessoas que estão com dúvidas sobre como trabalhar com algo médico, profissionais de RH, e aguardando o retorno do Dr. Cal. Quanto às perguntas, vocês podem continuar fazendo as perguntas aí pelo chat, e no final da live, aí, na medida do possível, a gente vai tentando responder. Ele estava mesmo com problema na conexão dele, logo no início ele falou, a gente vai aguardando ele se conectar de novo. Thali, quer falar um pouquinho sobre CID?
Eu quero comentar que eu estou aqui ansiosa pelo retorno do Dr. Cal para fazer uma pergunta que eu imagino que esteja a dúvida de muitas empresas. Laudo médico tem validade? A gente ouve muito, tem que ter 3 meses, 6 meses, 1 ano. Qual será que é o prazo? Tem um prazo? Olha só, o doutor Cal está voltando para que ele possa nos esclarecer. Estava comentando, doutor Cal, que uma dúvida muito frequente nas empresas é sobre a validade do laudo médico. Se tem uma validade, um prazo específico ou não. Como que é para a questão da fiscalização? O laudo precisa ter um prazo? Ou se é uma deficiência permanente, por exemplo, uma amputação, não importa se é um laudo recente, um laudo antigo, como que funciona? Se me permite, posso só concluir a resposta que eu estava dando claro, em relação à deficiência intelectual e transtorno mental? Sim, por favor. Bom, então eu falava da deficiência intelectual. Quando a gente fala em valores médios, né, da população, como é que se calcula isso? Já que a gente sempre fala da importância dos critérios serem objetivos. Para isso, existem testes que são validados aqui no nosso país, normalmente melhor aplicados por psicólogos até. Então, esses testes permitem esta avaliação. Existem algumas situações, e esses testes são importantes, apesar de eles, não é muito simples fazer esse teste, mas eles são importantes, principalmente naquelas situações em que a deficiência intelectual não é muito acentuada, então é importante uma caracterização mais objetiva. Nos casos mais graves, uma descrição bem feita por um médico ou um psicólogo, né, pode, na minha opinião, dispensar a aplicação desses testes específicos. No caso do transtorno mental, a pessoa não necessariamente, ela até pode ter uma deficiência intelectual, mas muitas vezes nós temos pessoas que apresentam esses transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, que têm uma capacidade intelectual normal, às vezes até acima da média, inteligências privilegiadas, mas são pessoas que têm transtornos mentais que podem fazer com que, em determinadas situações, a sua capacidade psíquica... É claro que nós não estamos falando de qualquer transtorno mental, né? Porque hoje em dia, né, talvez, assim, se não a totalidade, a grande maioria de todos nós temos algum tipo de sofrimento psíquico. Nem por isso, ou pelo menos não por esse motivo, nós podemos ser enquadrados na condição de elegíveis para a cota. Então, nós falamos dos transtornos mais importantes, duradouros, que são permanentes, e aí, assim, grosso modo, eu me refiro às psicoses, de um modo geral. Exemplo disso, né, o grupo de pessoas com quem a gente tem acumulado mais experiências de inclusão são as pessoas que têm esquizofrenia, de transtorno mental que nós aceitamos e temos trabalhado. Mas as psicoses, de um modo geral, são aceitas. Perfeito. Validade do laudo. A gente devia ter acertado antes, você pode fazer pergunta difícil. Se eu não souber responder, eu digo que não sei responder. Mas eu falo isso porque essa questão da validade, não há uma definição de prazo de validade de laudo. O que nós sempre dizemos é vamos usar o bom senso. O problema é que o bom senso é uma coisa que varia de pessoa para pessoa. Mas, de um modo geral, algumas situações que são claramente irreversíveis, você perguntou a amputação, amputação sim, é um exemplo. Né, pelo menos por hora, espero que no futuro a gente até possa mudar isso, mas por hora, um órgão, um membro amputado não será, não crescerá novamente. Então, no caso de amputação, me parece que não faz sentido exigir atualidade do laudo. Mas uma perda auditiva, por exemplo, apesar de que nós aceitamos, pelo que está na legislação, aquilo que chamamos de perdas neurosensoriais, que são perdas irreversíveis.
Mas, nesse caso, no caso da deficiência visual, eu acho que trazer um laudo um pouco mais atualizado evitará complicações. Qual o prazo? De novo, não existe uma definição. Prazo de 1 ano. Mas isso varia, inclusive no que se refere à fiscalização, de auditor para auditor. Perfeito. Até aproveitando, doutor Cal, você citou da deficiência auditiva. É mais uma pergunta que eu ouço com muita frequência. Deficiência auditiva unilateral, enquadra ou não enquadra para a lei de contas? Mais uma vez, é importante destacar a necessidade que nós temos e a falta que faz de não podemos usar o índice de funcionalidade brasileiro ainda, que permitiria uma análise que extrapolasse, que fosse além do impedimento, neste caso, desse impedimento sensorial que é a audição. Mas, por hora, com base na legislação que nós tínhamos na auditoria fiscal, a perda auditiva tem que ser bilateral, né, de 41 decibéis ou mais, na zona de 500 a 300, bilateralmente. Aqui no estado de São Paulo, nós temos uma lei estadual que foi aprovada pela Assembleia, sancionada pelo governador, que diz que, para todos os efeitos legais, deve-se considerar a perda auditiva unilateral como suficiente para caracterizar a condição de deficiência auditiva. Essa lei, no entanto, ela tem validade. Opa, caiu mais uma vez a conexão, vamos aguardar para que ele consiga se reconectar. Luciana, como que estão as perguntas no chat, enquanto o doutor Cal não retorna? Bastante perguntas, Thali. Tanto pelo chat quanto ele voltou. Quando o assunto é interessante, eu estou vendo que a nossa live já está quase no fim, faltam uns 10 minutos aproximadamente, passou tão rápido. Eu voltei, não sei se vocês me veem. Sim, estamos te ouvindo também, doutor Cal. Fique à vontade para continuar. A fiscalização da Auditoria Fiscal do Trabalho, que é de âmbito federal, ela é regida por normas estabelecidas em âmbito federal. Essa questão da caracterização de eficiência trabalhistas, que são áreas de legislação prerrogativa exclusiva da União. Eu não sou, obviamente, jurista, não tenho formação em direito, mas eu diria até que me parece que, sob esses aspectos, essa lei é inconstitucional. Mas, objetivamente, na Auditoria Fiscal do Trabalho, nós seguimos o que está na lei federal. Para as questões específicas do Estado de São Paulo, então, a perda unilateral pode ser considerada. Para a Lei 8.213, a perda tem que ser bilateral. Perfeito. Obrigada pelo esclarecimento, doutor Cal. Acho que seria interessante se nós abríssemos um pouco para as perguntas que as pessoas fizeram ao longo da live. Como ainda estamos aí com pouco tempo, passou tão rápido, quando o conteúdo é bom, a gente nem percebe. Otávio, dá para ir um pouquinho além, tá? Aqui por essa plataforma, a gente não tem esse limite de horário, né? Olha, o Nico Nascimento tem uma pergunta para o doutor Cal. Doutor Cal, qual a sua percepção de futuro para a inclusão de PCDs no dito novo normal? Desculpe, qual a minha percepção sobre a inclusão de pessoas com deficiência, né, no pós-pandemia? O pós-pandemia é uma incógnita para todos nós e motivo, eu diria, de preocupação, quer dizer, como é que vai ser o mundo pós-pandemia, né, do ponto de vista mais geral, do ponto de vista médico, enquanto não tivermos uma vacina, enquanto não tivermos um medicamento específico, um tratamento
né, do novo coronavírus, a situação vai ser muito complicada. Daí a importância do isolamento social. É fundamental que as pessoas coloquem isso na cabeça. O remédio mais efetivo que temos para esta doença é o isolamento social. Passado isso, como é que vai ser? Uma coisa que eu imagino que vai ser é que, de maneira, será mais usada do que tem sido usada atualmente. Isso pode pessoas com deficiência, mas poderá vir a ser, e nós na fiscalização vamos estar muito atentos para isso, um instrumento de discriminação, né, de fazer com que as pessoas com deficiência só trabalhem remotamente, sem que se lhes permita este convívio social com os demais trabalhadores. Então, não sei, temos que ver, com certeza será um mundo diferente do atual. Doutor Cal, eu tenho uma outra questão, que é o do Rubner dos Santos. Ele está perguntando se a classificação de deficiências ela é revisada todos os anos ou os CIDs são padronizados. Não, assim, a referência legal que nós temos para a caracterização da condição de pessoa com deficiência é, eu repito, que está na Lei Brasileira de Inclusão, na Convenção da ONU. Lá são categorizadas os tipos de impedimento, repito, sensorial, físico, motor, mental e intelectual. Para a caracterização desse impedimento, nós vamos olhar, e aí a nossa referência de classificação é a CID, Classificação Internacional de Doenças, ainda que é óbvio que deficiência não é doença, não são sinônimos esses dois conceitos, mas a gente olha para a caracterização do impedimento. Não existe uma lista de códigos da CID que a gente considera. O que nós buscamos verificar é se este impedimento que a pessoa apresenta leva a um comprometimento de função que, associado às barreiras sociais, coloca essa pessoa numa condição de desigualdade em relação às demais pessoas. Então, não existe uma lista de códigos da CID que possa ser aumentada ou diminuída. Na verdade, nós não seguimos esse critério de lista de códigos da CID. Legal. Obrigada, doutor Cal. Vou passar de novo a bola aí para a Thalita. Obrigada para as pessoas que estão aí interagindo pelo chat. A gente vai continuar por aqui. Daqui a pouco eu volto. Beijo. Estou acompanhando aqui nos bastidores. Doutor Cal, compartilha conosco, por favor, o que mudou com essa questão da pandemia na fiscalização? Como que, né, está acontecendo, não está? As empresas, elas estão mantendo os colaboradores no quadro? Já existem denúncias de empresas que estão desligando pessoas com deficiência, agindo de má fé? É importante que se diga que a lei de cotas continua em vigor. Portanto, as empresas têm que continuar cumprindo a lei de cotas. E a Auditoria Fiscal do Trabalho continua a sua atuação. Nós, pelo menos por hora, na fiscalização envolvida com o projeto de inclusão da pessoa com deficiência, temos trabalhado remotamente. Mas por meio das bases de dados, particularmente do e-social que dispomos, nós temos acompanhado, e o que definimos, e esta é uma questão que está sendo aplicada em âmbito nacional, é que a nossa prioridade neste momento é garantir a manutenção do emprego para as pessoas com deficiência. Então, nós já temos feito um levantamento de todas as empresas que demitiram pessoas com deficiência neste período, sem justa causa. E as empresas que demitiram essas pessoas com deficiência e não contrataram outra para substituí-la, como está colocado enquanto exigência legal, e se com essa demissão isso implicou o descumprimento da cota, essas empresas todas, mais cedo ou mais tarde, é só uma questão de tempo, serão notificadas para que elas readmitam
diariamente, sob pena de, se não o fizerem, serem autuadas por nós. Então, estamos, sim, fiscalizando. Nós temos já um levantamento preliminar, e é claro que esses números variam a cada São Paulo, num levantamento que fizemos considerando de final de março até meados do mês passado, nós tivemos cerca de 2.700 pessoas com deficiência demitidas, em empresas cuja matriz é aqui em São Paulo. Pode ser até que as pessoas estivessem empregadas em outros estados. Isso é um número que nos preocupa, mas se nós verificarmos o total de empregados demitidos aqui em São Paulo, a gente vai ver que esse número está por volta de 255 mil. Então, o número de pessoas com deficiência demitidas é algo em torno de 1%. 986 empresas demitiram esses trabalhadores. Então, como eu disse, nós já iniciamos a fiscalização remota dessas empresas para verificar se elas contrataram outras pessoas e se continua a cumprir a cota. Thalita? Acho que travou, doutor. Eu vejo vocês. Eu também estou vendo, mas a conexão da Thalita, eu acho que caiu. Ah, tá. Então o problema é com a Thalita, né? Voltei. Sim. A Lu voltou. A conexão dela caiu. Doutor Cal, eu tenho outras perguntas aqui. Eu sei que o nosso tempo já está terminando. Está ouvindo a Lu, doutor? Doutor Cal? Está ouvindo? Estou ouvindo. Eu não tá. Tô ouvindo. Lu, eu não vou... tô ouvindo. Não está me ouvindo? Eu vou chegar mais perto. Melhorou? Eu ouço você, Luciano. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não. A Roberta, pelo visto, não. Não estou ouvindo. A internet hoje não está ajudando. Tá ouvindo agora? Não. O problema não é o seu microfone, é a conexão mesmo. Eu acho que é a conexão que está chegando o áudio aqui. E a Thalita caiu. Bom, doutor Cal, Roberta, não me ouve, né? Não ouve. Não. Eu vou fazer a pergunta, doutor Cal. O problema de fazer a pergunta é a pessoa não ter a Libras, né? Pois é, e eu já estudei Libras, mas infelizmente não sou capaz ainda de me comunicar em Libras. Eu lamento muito. É uma frustração minha não saber Libras. Ainda. Eu estudei Libras, doutor Cal, e eu não lembro mais. Eu também estudei já cursos básicos. A Roberta está ouvindo, Roberta? Estão me ouvindo? A Thalita, sim. Perfeito. Desculpa, minha conexão caiu. Eu não sei se o senhor conseguiu concluir a resposta. Acho que concluí, sim. Acho que concluí. Uma nova dúvida, doutor Cal, é em relação quando são realizados os desligamentos de pessoas com deficiência. Existe um prazo para que a empresa faça a reposição de outro empregado com deficiência para que ela se mantenha na lei de cotas? Sim, a ideia é que, concomitantemente ou antecedendo a demissão, seja feita a contratação da pessoa que vai substituí-la. A gente considera um tempo posterior, nesse período um pouco tempo depois, como sendo também aceitável, mas o ideal é que antes ou no momento da demissão seja contratada outra pessoa. Tá, perfeito. Obrigada. Estão todos... A Luciana não está, né? A conexão aqui está ruim, a imagem está falhando um pouco para mim. A gente está ouvindo você. Está ótimo. Bacana.
E, doutor Cal, de uma forma geral, existe algo que as pessoas podem fazer para ajudar a manter a fiscalização ativa na lei de cotas, além de todo o trabalho que vocês já realizam, que é muito importante? Tem algo que a sociedade também pode fazer para contribuir? Bom, acho que são várias questões que a gente pode pensar, até porque esse processo de inclusão das pessoas com deficiência é uma questão multifacetada e que exige o envolvimento de diferentes segmentos sociais. Sempre que se discute essa questão da fiscalização, eu não deixo de ressaltar a importância, a necessidade da realização de novos concursos públicos para a contratação de auditores fiscais em número suficiente, não só para fiscalizar o cumprimento da lei de cotas, mas para o cumprimento de tudo aquilo que é nossa obrigação, nosso papel, em defesa dos direitos dos trabalhadores. Há muitos anos, né, nós tivemos um crescimento ainda que em determinados momentos, de forma muito lenta, mas a economia tem crescido, o número de empregados tem aumentado, o número de empresas tem aumentado, e o número absoluto de auditores fiscais tem diminuído. E o número relativo, o percentual de auditor por empresa, por empregados, tem caído ainda de maneira mais drástica. Então, a luta por um Estado que seja eficiente na garantia dos direitos de cidadania, dos direitos sociais, é fundamental. Portanto, eu acho que seria muito importante que se revisse a posição atualmente defendida pelo governo federal de não realização dos concursos. Mas, de um modo geral, eu acho que nós temos todos que nos envolver na questão da garantia dos direitos. Eu também costumo dizer sempre que o pano de fundo da nossa luta é o da diversidade, da aceitação da diversidade, da valorização da diversidade, e esse enfrentamento se coloca de diferentes maneiras. Particularmente, pensando na inclusão no trabalho das pessoas com deficiência, uma questão fundamental é a mobilidade urbana, principalmente em grandes centros, como é o caso de São Paulo, em que a pessoa, para poder sair de casa e ir ao trabalho, ela, não raro, enfrenta barreiras, dificuldades muito grandes no uso do transporte público. Então, essa questão da mobilidade, né, as calçadas, a qualidade das calçadas, péssima de um modo geral, né, são questões que também precisam ser enfrentadas. Não basta aí, nesse caso, apenas a fiscalização. Né, nós temos que ter a sociedade e diferentes instâncias dos governos federal, estadual e municipal envolvidas nesse processo. Perfeito. Muito bom. Lu? A Lu está tentando entrar, tem alguma pergunta específica, Lu? Ok. Doutor Cal, eu, assim, é tão prazeroso e tão enriquecedor ouvi-lo, que a vontade que dá é da gente prolongar por muitas e muitas horas. Mas eu sei o quanto também o seu tempo é precioso, temos também a nossa intérprete de Libras, a Roberta. Então, acho que a gente pode ir caminhando para o encerramento. Não sei se você gostaria de deixar alguma mensagem, né? Se tem algo que a gente possa fazer como um todo para que a gente torne cada vez mais inclusivo, para que as pessoas se engajem mais nesse tema que é tão importante da diversidade e da inclusão das pessoas com deficiência. Lu, não sei se tem alguma última pergunta que você queira fazer, né, do pessoal que foi questionando ao longo da live. Thali, só para agradecer quem participou aí pelo chat, todas as perguntas que foram feitas, elas vão ser encaminhadas para o Dr. Cal, e a gente responde depois para as pessoas aí através do privado das redes sociais. Agradecer a participação de todos, do Dr. Cal, Thalita, Roberto aí, foi uma live incrível, é uma delícia ouvir o Dr. Cal, ele ama o que ele faz, a gente isso, quando ele tira as dúvidas e responde tudo com maior carinho e atenção, e a gente sente um prazer muito grande em ouvi-lo, viu, Dr. Cal? Muito, muito obrigada. Thalita, é isso, a gente pode finalizar.
Doutor Cal, deixa as suas redes sociais, fala um pouco também sobre o próximo evento, né, aí da Lei de Cotas, que acontece agora no mês de junho, né, junho ou julho, agora eu não lembro a data direitinho, mas o senhor passa aí as datas para a gente ficar antenado. Tá. Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer a vocês pela oportunidade. Eu também acho sempre muito importante conversarmos a respeito. E essa questão do aniversário da Lei de Cotas, Luciana, nós já havíamos comentado antes, no dia 24 de julho, faremos sim uma festa, ainda que virtual, e nós temos um site que eu sempre recomendo, que é um site da Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência. A Câmara é um espaço de participação, articulação e controle social que nós criamos no âmbito da auditoria fiscal para permitir a participação da sociedade, das pessoas com deficiência, sindicatos, empresas, universidade, instituições. E o nosso site é www.câmarainclusão, sem o tio, câmarainclusal, tudo junto, .com.br. Lá a gente sempre coloca informações referentes ao nosso trabalho e a outras questões que dizem respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Eu já havia dito e reafirmo aqui que eu acho que lutar pelo direito ao trabalho das pessoas com deficiência é lutar por essa questão muito importante, que é o do respeito à diversidade que existe, que deve existir. A diversidade é uma coisa positiva, mais do que ser aceita simplesmente, ela tem que ser entendida enquanto uma coisa positiva. Eu digo sempre que o mundo seria muito chato, muito monótono, não fosse essa rica diversidade. E também digo sempre que estou sinceramente convencido que as empresas que não perceberem e não forem capazes de trazer para dentro dos seus quadros essa diversidade existente na sociedade como um todo, elas acabarão por perder o bonde da história, serão superadas pela concorrência. E, por fim, dizer o que já havíamos colocado aqui antes, que continuamos a fiscalizar o cumprimento da lei de cotas, neste momento priorizando a verificação de eventuais demissões de pessoas com deficiência. Portanto, é de bom alvitre que as empresas não achem que podem se aproveitar desse momento para demitir as pessoas com deficiência, porque eu acho que, né, os números mostram, isso não está acontecendo de maneira muito expressiva, e tenho certeza que a maioria das empresas percebe a importância de se manter o cumprimento dessa obrigação legal. Muito obrigado a todos vocês e a todos que nos assistiram. Obrigada, doutor Cal, Roberta, Lu, obrigada a todos, desejo uma boa noite para todos vocês. Obrigada, galera. Semana que vem a gente está de novo aqui na página da Inovar Inclusiva. O tema da próxima live vai ser... Ai, agora me lembra, Thali, me ajuda. Semana que vem, se eu não tô live Desculpa, a Lu está com delay. Na semana que vem, a live ela é dedicada aos profissionais com deficiência e terão diversas dicas, tanto para elaborar um currículo, deixá-lo mais atraente, como também para fazer uma entrevista com mais qualidade, para melhorar o potencial e as chances de uma nova contratação. É isso, galera. Compartilhem essa live de hoje, muita informação. É importante que a gente multiplique essa informação, para que mais pessoas, né, alcance aí os seus direitos, enfim. Doutor Cal, muito obrigada. Roberta, Thalita, ótima noite para todos, excelente semana. Se cuidem, fiquem em casa e até semana que vem. Um beijo, galera. Até mais. Tchau, boa noite. Ótima noite. Ficar ainda nos 30 dias para ver se consegue agradecer o Dr. Cal. Não sei. Ele já saiu.